Olá, eu sou o professor Gerardo Souza. Vou trabalhar com vocês a disciplina Fundamentos do Empreendedorismo Inovador. Eu trabalho no Departamento de Gestão e Negócios do Instituto Federal do Piauí, campus Teresina Central. E a minha formação é marketing, administração, pós-graduação em comércio exterior, mestrado em transportes pela Universidade de Brasília e recentemente terminei o doutorado em propriedade intelectual. No caso, toda a minha pesquisa ela também tem vínculo com o estudo sobre inovação e por essa razão também eu estou aqui para ministrar essa disciplina com vocês e discutir os temas mais abordados dentro dessa disciplina. Eu vou apresentar para vocês agora o nosso plano de disciplina. Bom, a nossa carga horária é 30 horas de fundamentos de empreendedorismo inovador. A nossa ementa, para a gente ter uma visão geral, pela nossa ementa, a gente tem aí uma introdução, né, ao empreendedorismo. A gente vai dar uma estudada sobre as características do empreendedor, o que seria a capacidade empreendedora, relação entre empreendedorismo e inovação, e introdução aos conceitos de inovação tecnológica, inovação, a relação entre inovação e criatividade, e o empreendedorismo inovador, que é todo esse conjunto, né, de informações que nos conduz a essa lógica. Por que empreendedorismo inovador? Então, qual é o objetivo da nossa disciplina? O objetivo da nossa disciplina, o objetivo geral, é capacitar os alunos a entender e aplicar os princípios do empreendedorismo inovador, explorando a relação entre inovação, criatividade e empreendedorismo. Ao final, vocês serão capazes de identificar oportunidades de inovação, desenvolver estratégias inovadoras nas instituições, nas empresas que vocês possam estar trabalhando e aplicar conceitos de inovação em contextos empresariais. Os nossos objetivos específicos, o primeiro é compreender os fundamentos do empreendedorismo, explorar a relação entre empreendedorismo e inovação, introduzir conceitos de inovação tecnológica e discutir o papel das novas tecnologias na transformação de negócios. Conhecer e utilizar as principais ferramentas criativas para fomentar o empreendedorismo e solucionar problemas empresariais. Para isso, a gente vai trabalhar um conteúdo programático aparentemente pequeno, né? São três módulos, trabalharemos três módulos nessa disciplina Fundamentos do Empreendedorismo Inovador. O primeiro módulo, nós vamos trabalhar aí para entendermos, né, o que é empreendedorismo inovador. É preciso que se compreenda primeiro quais são as principais teorias, os principais teóricos e o que eles abordam em cada uma dessas teorias. Então a gente vai ver um pouco sobre Joseph Schumpeter, ou Schumpeter, alguns chamam Schumpeter, que ele vai aí discute a teoria da destruição criativa. Nós vamos ver um pouco sobre Peter Drucker, que ele fala sobre inovação e empreendedorismo, uma perspectiva mais atual, a partir dos anos 80. Nós vamos estudar sobre o Stevenson, que ele define empreendedorismo, um dos primeiros teóricos a criar, né, a definir o que é o empreendedorismo, o que é o empreendedor. A gente vai estudar também sobre a teoria da inovação disruptiva, de Clayton Christensen. O Eric Ries ele escreve sobre a Lean Startup. A Lean Startup é fundamental, esse conhecimento nós vamos trabalhar na nossa disciplina, exatamente porque a partir dessa teoria que ele direciona, né, os caminhos para a criação de novas empresas de base tecnológica chamadas empresas startups. A gente também vai discutir um pouco sobre o Customer Development Model, que é o modelo de desenvolvimento do consumidor, de Steve Blank. Então, ele entende que empreendedorismo pressupõe que a empresa desenvolva modelos empresariais focados aí, né, no consumidor. Aí depois a gente vai dar uma olhadinha, né, estudar um pouco sobre as teorias do empreendedorismo de Jean-Baptiste.
Também os trabalhos de David McSellett, a teoria das necessidades que ele escreve sobre isso. Depois a gente vai ver um pouco sobre a origem dos empreendedores de sucesso na visão de Amar e Hyde, né? Por fim, a gente vai ver um pouco também sobre a Open Innovation, que é a teoria da inovação aberta, que é uma teoria que diz que as empresas podem criar inovações não apenas internamente, mas também fazer parcerias com outras instituições, até mesmo com a concorrência, com universidades, com centros de pesquisa. Então, a empresa, no seu processo de inovação, ela sai do seu espaço, né? Ela adentra outros espaços, ela sai do seu meio, do seu departamento de pesquisa e inovação e vai buscar ah, estratégias, né, por meio de inovação, por meio de parcerias fora dos limites da empresa. Essa é uma visão geral do que seria Open Innovation. Isso é muito utilizado na perspectiva do empreendedorismo inovador. Então não se faz, as empresas não alcançam hoje competitividade, né? Quase todas as empresas têm parcerias com fornecedores, parcerias com universidades, parcerias com centros de pesquisa, no sentido de promover a inovação nas suas empresas. Em seguida, a gente vai ver estudar um pouco sobre as características do empreendedor. Geralmente, com os cursos básicos, né, de empreendedorismo, nos primeiros estudos, né, dos treinamentos, workshops, qualquer curso que se faz sobre empreendedorismo, se trabalha inicialmente essas habilidades, competências que são essenciais, né, para que o empreendedor possa ter resultado aí na sua busca para conquistar mercados. O módulo 2 a gente vai estudar sobre inovação tecnológica e empreendedorismo, e a gente vai ver nesse módulo exatamente conceitos de inovação tecnológica, o papel das novas tecnologias na transformação de negócios, né? A gente sabe que atualmente, principalmente no século XXI, não se pode pensar em inovação sem trabalharmos as tecnologias que são necessárias para esse processo de inovação. E a gente vai estudar isso de uma forma bem sistêmica, para que vocês compreendam qual é a relação entre empreendedorismo, inovação e competitividade. E a tecnologia, nessa perspectiva, é um dos fatores cruciais para a empresa obter a sua competitividade no seu processo de inovação. Em seguida, a gente vai dar uma olhadinha, né, estudar um pouco sobre a inovação disruptiva, e por fim, inovação aberta, né, que nós começamos no módulo anterior, e aqui a gente vai dar uma profundidade maior, mas pegando essas teorias, direcionando para a inovação tecnológica que utiliza como base essas teorias. O módulo 3, nós vamos estudar as ferramentas de inovação e criatividade. Professor, por que ferramenta de inovação e criatividade? Então, o empreendedorismo, ele, necessariamente, nós vamos ver daqui a pouco, né, na nossa próxima aula, na nossa primeira aula, nós vamos ver que o empreendedorismo, ele tem toda uma sistematização. O empreendedorismo, ele é possível ser ensinado, ser praticado. E para isso, é necessário que se tenha ferramentas. Ferramentas para estimular a inovação, ferramentas para estimular a criatividade. E aqui eu separei essas ferramentas, né? Algumas delas são várias ferramentas que existem, né? Eu digo ferramentas, eu posso chamar de estratégias, eu posso podemos chamar de modelos, né, de gerenciamento focados na inovação, como design thinking, brainstorming, né, que é a tempestade de ideias que a gente chama, onde se abre uma discussão geral, né, de cada um coloca a sua ideia e depois faz um funil das principais ideias e que se possam transformar em projetos dentro das empresas. Um outro modelo, que é outra ferramenta, a Lean Startup, de Eric Ries, ele escreve exatamente dessa perspectiva de como as empresas podem se estruturar, né? Como é que elas devem desenvolver os seus modelos para conquistar os mercados, mas direcionado para o consumidor e principalmente no sentido de diminuir os riscos, né, de mercado. Em seguida, a gente vai estudar
o Customer Development Model, né, de Steve Blank, focado nessa questão, vinculado a essa questão como a ferramenta de inovação e criatividade. E por fim, a gente vai, nosso conteúdo programático, a gente vai ver alguns estudos de caso, né? Os exemplos práticos. Professor, quais seriam as empresas, quais foram as empresas, ou quais situações a gente pode estudar, né, casos reais de empresas que utilizaram, que desenvolveram o seu processo de inovação, fizeram inovação de produto, inovação de serviço, inovação de marketing, inovação de suas estruturas, utilizaram a inovação tecnológica, como é que elas entenderam o mercado, como é que elas se desenvolveram e como elas se mantiveram na competitividade. Então a gente vai estudar esses casos reais para a gente ter como exemplos, né? Para que a empresa possa se inspirar, vocês possam se inspirar quando forem desenvolver os seus projetos de inovação aí na prática do projeto do empreendedorismo inovador. Então, como metodologia da disciplina, a gente vai utilizar vídeos aulas postados no YouTube, vocês vão receber os links das aulas, como é de praxe, análise de estudos de casos reais, slides em PDF e textos complementares vão ser repassados para vocês, fóruns de discussão online na plataforma, questionários, né, com questões de múltipla escolha, e a gente vai trabalhar possibilidades no encontro presencial de realizarmos uma oficina, né, sobre uma dessas metodologias, desses modelos de empreendedorismo que eu apresentei para vocês. Quem sabe o Design Thinking ou o Lean Startup, na perspectiva de que vocês consigam colocar em prática aí o conhecimento, né, e a gente possa interagir as ideias, a criatividade no sentido de aprender ou internalizar a disciplina Fundamentos do Empreendedorismo Inovador. Então, tchau pessoal, até a próxima aula, até a aula 1 da nossa disciplina.